Não, cientistas não descobriram a quinta força da natureza e cientistas não descobriram massa negativa. Vamos conversar um bocadinho? Eu tô um pouco atrasado para falar da questão da quinta força da natureza, mas é porque eu tinha gravado um vídeo inteiro sobre isso, sei lá, 50 minutos de gravação, só para depois, na hora de editar, eu ver que o microfone falhou. E aí eu perdi 58 minutos de gravação. Mais recentemente surgiu também a notícia sobre cientistas terem descoberto massa negativa. Então eu achei que valia a pena eu fazer o combo aqui dessas duas notícias nesse vídeo e falar um pouquinho de uma coisa que eu já quero falar há muito tempo. Vamos primeiro à ideia da quinta força da natureza. Em 2015, um grupo de físicos da Hungria publicou um artigo sobre decaimento radiativo. Eles registraram primeiro no Archive, que é um site onde normalmente quem trabalha com física registra o seu trabalho para depois tentar enviar para revistas científicas, e depois em janeiro de 2016, eles conseguiram publicar na PRL, que é a Physical Review Letters, que eu acho que é a revista científica mais importante na área da física. O estudo deles originalmente era sobre decaimento radiativo, era sobre um resultado diferente que eles encontraram no estudo de decaimento radiativo. Eu queria ter lançado um vídeo sobre decaimento radiativo antes desse vídeo aqui, mas vai ficar para depois porque dá dando muito trabalho e eu já tinha ficado uma semana sem postar aqui. Mas eu prometo que vai sair. Aí, em 25 de abril de 2016, um grupo de físicos teóricos dos Estados Unidos publicou, na verdade eles não publicaram, eles registraram também no Archive, que é esse site onde primeiro a gente registra o trabalho para depois enviar para as revistas científicas. Eles registraram no Archive a análise deles desse estudo que tinha sido publicado pelo laboratório da Hungria. Na análise deles, eles sugeriram que esse experimento do laboratório húngaro pode evidenciar a existência de uma quinta força da natureza de curtíssimo alcance que a gente ainda não conhecia. Se eu tô falando grego para você aqui agora, eu vou tentar explicar um pouco e recomendar um vídeo para você entender melhor. A gente tem várias formas de estudar a natureza em física. Uma das formas de estudar a natureza é com a noção de forças. E a gente conhece 4 forças básicas da natureza, que é a força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. Eu vou recomendar que você assista um vídeo que eu já publiquei aqui há bastante tempo, que é Quanto uma estrela influencia na sua personalidade. Lá eu falei dessas 4 forças com bastante detalhe para você entender do que é que a gente está falando quando a gente fala dessas forças fundamentais ou dessas interações fundamentais. A questão é essa: a gente conhece essas 4 forças fundamentais e existe um esforço na física aí de juntar essas forças cada vez em menos força para tentar entender a origem delas aí a partir do Big Bang, enfim. Assiste esse vídeo que eu expliquei um pouco melhor lá. Então, se a gente descobrisse agora uma quinta força da natureza, é todo um campo novo de interações que ainda eram desconhecidos, que pode ser útil para explicar fenômenos que a gente ainda não compreende, certo? Certo em partes. Por quê? Porque essa é uma força de curtíssimo alcance. Então, comece aqui. As manchetes que dizem que essa quinta força da natureza, que a física nunca mais vai ser a mesma e que vai revolucionar as leis da física, isso é exagero. Primeiro, não descobrimos quinta força nenhuma. O que tem é uma análise de um grupo de físicos teóricos que ainda nem foi publicada, para falar a verdade, sugerindo que um outro estudo experimental sobre decaimento radiativo possa conter evidências para a existência de uma quinta força. O que vem a partir daí? O que vem a partir daí é investigação. É outros laboratórios repetindo o experimento, outros físicos teóricos analisarem esses resultados e aí confirmar, primeiro, se não houve um erro no experimento, segundo, se não é uma anomalia, se não é um desvio, porque isso acontece nos experimentos quando a gente faz, é igual os estudos, por exemplo, aí, da fosfetanolamina que saíram recentemente. Você sempre vai ter em qualquer estudo de remédio, de medicamento, uma quantidade pequena de casos que aparentemente o medicamento funcionou, a substância funcionou, mas não necessariamente por causa da substância, é porque existe um desvio que é natural aí quando a gente está fazendo esses estudos. Na física é a mesma coisa. Então esse resultado do laboratório húngaro pode ser um erro, pode ser uma anomalia, pode sim realmente ser uma evidência para um estudo que a gente tem que fazer agora, pode ser várias coisas, mas ele não é nenhuma dessas coisas ainda. Principalmente, ele não é a evidência de que a gente encontrou uma quinta força da natureza. Não encontramos uma quinta força da natureza, não tem nenhum estudo dizendo existe a quinta força da natureza. Só o que existe é um monte de manchete, para variar, manchete tentando ganhar clique aí, usando dessa cultura de hype, que eu vou falar daqui a pouco dessa cultura de hype. Então esse é o resumo dessa notícia da quinta força da natureza. Não descobrimos ainda nenhuma quinta força da natureza, não há nem por que a gente afirmar isso ainda, o que existe é uma possibilidade e
a maioria da comunidade científica aí está cética a respeito disso, exatamente pelo que eu falei. É extremamente comum a gente ter resultados com anomalias. O que vai aí bater o martelo nesse caso são os estudos posteriores, que são importantíssimos em ciência. Segundo caso, a história da massa negativa. Eu fiz um vídeo aqui há algum tempo sobre a viagem espacial de Mass Effect, que eu recomendo muito que vocês assistam. Mesmo se você não jogou o jogo, vale muito a pena conferir, porque lá eu falei sobre viagem espacial, falei sobre possibilidades da viagem espacial, e eu comentei naquele vídeo, foi por isso que muita gente veio comentar comigo sobre essa notícia, eu falei sobre a possibilidade de que massa negativa talvez abrisse pra gente aí a possibilidade de viagem espacial de uma certa forma, que eu vou deixar pra você assistir lá, eu não vou falar disso aqui agora. Mas o que eu falei naquele vídeo, e eu vou repetir aqui agora, é o seguinte: aquilo que a gente fala de massa negativa, naquele caso onde eu apresentei lá, por exemplo, quando a gente está falando de buracos de minhoca e coisas desse tipo, não significa o que a gente tem na cabeça de cara de massa negativa, e principalmente não tem nada a ver com o que esse estudo agora que foi publicado fala sobre massa negativa. Esse estudo, que foi publicado agora também na PRL, né, que é a Physical Review Letters, ele foi publicado em abril deste ano de 2017, e eu vou ler para vocês o título do artigo. Eu vou ler para vocês o que eu consigo fazer da melhor tradução possível desse título. Hidrodinâmica de massa negativa em um condensado de Bose-Einstein com acoplamento spin órbita. Baseado só nesse título, eu compreendo perfeitamente que qualquer jornalista científico tenha tido problemas em identificar do que esse estudo estava falando. Agora, se você olha só para o abstract desse artigo, que é o resumo desse artigo, você vê que eles não estão falando de massa negativa, eles estão falando de massa negativa efetiva em uma certa dinâmica, em um certo estudo que eles estão fazendo. E essa palavra efetiva faz uma diferença gigantesca. Por quê? Porque quando a gente fala em massa negativa, o que vem na cabeça das pessoas? Na maioria das pessoas talvez não venha nada, mas para quem conhece um pouco mais de ciência, para quem se interessa um pouco mais por esse assunto, primeiro, a gente pode pensar em massa gravitacional. Como eu já disse aí também naquele vídeo do Mass Effect, a massa, diferente, por exemplo, da carga, se você está falando de carga eletromagnética, a carga eletromagnética ela tem pares. Então você vai ter o negativo e o positivo, que é como a gente chama, mas isso é para significar que este tem um tipo de carga, esse tem um outro tipo de carga. E quando você tem cargas iguais, elas se repelem, quando você tem cargas diferentes, elas se atraem. Basicamente isso. No caso da massa, a gente só tem um tipo de interação, que é atrativo, massa gravitacional. Então, no caso da massa gravitacional, se um objeto tem massa e outro objeto tem massa gravitacional também, eles vão se atrair, não vão se repelir, porque não é assim que funciona a massa. A ideia aqui, o que aconteceria então se a gente tivesse massa negativa? As pessoas tendem a pensar que isso significa automaticamente agora a gente tem um par positivo e negativo também em gravidade, e agora a gente vai ter gravidade que se atrai e que se repele. E não é bem isso, gente. O sinal negativo aqui na massa, tanto nesse estudo quanto em outros estudos que a gente faz, quando aparece um sinal negativo junto com a massa, é um recurso matemático. Não necessariamente implica que aquela massa tem um efeito oposto da massa tradicional. Por exemplo, se a gente já falando de massa inercial é resistência à mudança de movimento. Então, se você coloca um sinal negativo nessa massa, agora você tem massa negativa, o que significa isso? Que ao invés de resistir ao movimento, ela vai aderir ao movimento, enfim, não tem um significado físico. Por quê? Porque é um recurso matemático. No caso desse estudo que eles publicaram, é um estudo em física quântica, e a ideia de massa negativa aqui surge apenas de uma conta que eles fizeram, que a gente chama de segunda derivada, onde eles queriam estudar a massa do certo elemento que eles estavam estudando lá a partir da energia que eles conheciam. E aí, quando você faz a segunda derivada, aparece um sinal negativo na sua conta. E aí a gente chama de massa efetiva negativa, o que é totalmente diferente de massa negativa. Então, se você viu qualquer especulação a partir desse estudo aí, o pessoal falando que agora a gente pode compreender buracos negros, é cada manchete que rende. Eu tô começando a rir dessas coisas, porque eu tô vendo que não adianta a gente ficar estressado com isso. Mas toda especulação que você vê falando que vai explicar buracos negros, buracos de minhoca, que agora a gente vai poder viajar melhor no espaço, é tudo... Eu não vou usar a palavra mentira, mas é tudo exagero para conseguir mais cliques. E o problema grande, gente, é que ciência e hype não combinam. Hoje a gente vive na sociedade
do hype. O que é hype para você que não sabe o que significa esse termo? Hype é essa histeria extrema das pessoas a respeito de qualquer coisa. Por exemplo, a superlua. Superlua é uma hype científica que tem aí, né? De repente, todas as páginas começam a publicar: ó, veja hoje a superlua que vai estar no céu, não perca a superlua. Quando a superlua, ela não é, sei lá, 2% maior do que a lua normalmente. É uma forma de empolgar as pessoas para fazer as pessoas irem lá olhar a lua, né? Ou na maior parte das vezes é uma forma de empolgar as pessoas para fazer elas compartilharem a notícia e aí isso virar estatística para depois as pessoas venderem isso para anunciantes ou ganhar um dinheiro com anúncios, enfim. A mesma coisa hoje, principalmente, acho que é onde entra mais hype hoje, é no cinema. Hoje em dia as produtoras de cinema não precisam mais investir em fazer bons filmes. Elas só investem em fazer a hype pro filme. Então, por exemplo, Star Wars, um investimento em fazer as pessoas ficarem empolgadas com o fato de que se está sendo produzido mais um filme e que ele vai sair, sei lá, em 2057. É um investimento gigantesco. Por que se faz isso? Porque se você consegue deixar a sua audiência toda doida para ver aquela coisa, se você consegue excitar a sua audiência a ponto de garantir que essa audiência vai comprar o bilhete quando o filme sair, a ponto de garantir que essa audiência vai comprar boneco, vai comprar blusa, vai comprar qualquer coisa, seu trabalho está feito. O filme não precisa ser tão maravilhoso assim se você conseguiu empolgar as pessoas o suficiente para elas consumirem esse produto, independente de qual for o resultado. E é por isso que, minha opinião, provavelmente impopular com muita gente, é por isso que a maioria dos filmes de super-herói hoje é uma bosta. Porque eles não precisam modificar o roteiro, eles não precisam melhorar a história, eles não precisam investir num roteiro um pouco mais profundo. Basta fazer com que as pessoas se empolguem antes com o fato de que está sendo produzido. Aí as pessoas ficam empolgadas, compartilham na rede social, posta aqui, posta ali, e compra camiseta, e compra não sei o que, e compra produto, e aí quando vai ver o filme, sai do cinema decepcionado porque o filme era uma bosta. A culpa é sua. Por quê? Porque eles estão tocando essa música sempre, há muito tempo, e você sempre dança. E aqui entra o problema com as notícias científicas. Ciência e hype não combinam, porque a ciência é uma forma de construir o conhecimento que exige cautela, uma vez que um laboratório fez uma descoberta revolucionária que tem, vamos supor que ele fez uma descoberta que de fato tem potencial para revolucionar toda a ciência. Isso não é suficiente para a gente dizer que a ciência foi revolucionada. Uma vez que um laboratório apresentou um resultado, outros laboratórios têm que replicar esse estudo. Toda a comunidade científica, especialmente aqueles cientistas que são dessa área, tem que investigar esse estudo para ver se não existem explicações mais satisfatórias do que aquela que a pessoa está propondo, para ver se as premissas que ela está usando não contêm premissas desnecessárias. E esse é o método da ciência, e esse é um método que funciona muito bem. É assim que a gente consegue barrar, primeiro, fraudes, porque acontecem fraudes em ciência, gente, acontece fraude em tudo. Mas a ciência, nesse caso, tem esse método corretivo que garante que, caso aconteça uma fraude, essa fraude vai ser detectada, porque a palavra de ninguém está acima da dos outros. É por isso que não adianta, hoje em dia tem essa cultura aí negacionista de pegar nome de cientista e falar, porque ele discordava de Einstein, porque tal cientista não pensa desse jeito, porque esse cientista super renomado falou que a física quântica prova a espiritualidade. Tanto faz o que esse cara falou se o resto da comunidade científica testou e viu que os resultados dele não valiam. Não importa a sua palavra, sabe? Em ciência não tem palavra, em ciência não tem isso. Em ciência contam os resultados que vão ser investigados com o passar do tempo e aquilo que de fato for comprovado, conforme mais estudos forem feitos e esses estudos não conseguirem mostrar que está errado aquele estudo principal, aí esse conhecimento novo vai sendo gerado. Do contrário, esse conhecimento vai ser refutado. E ciência exige isso, a gente precisa ter cautela, a gente não pode sair afirmando qualquer resultado que a gente encontrou, por mais empolgante que seja para nós que estamos fazendo os estudos e por mais empolgante que seja para os entusiastas de ciência, a gente não pode sair afirmando que isso já é uma coisa que foi encontrada e viva, vamos abrir o champanhe. Não é assim. Em ciência tudo tem que ir devagar, tem que ir com calma, exatamente para que esse conhecimento seja gerado de uma forma responsável, principalmente porque ciência tem um impacto direto na sociedade. Por exemplo, o caso da fosfetanolamina é um medicamento que, a princípio, se o método científico tivesse sido aplicado desde o começo, a gente já teria encontrado os resultados que foram notados aí recentemente, de que ela não funciona para os casos que a maioria do pessoal aí estava alegando, mas como quiseram pular esse processo da ciência, quiseram transformar isso numa coisa para conseguir voto, né? Teve muito político que usou isso aí como plataforma para ganhar voto. Aí agora criou-se já essa cultura, essa religião nova da fosfetanolamina e vai ter muita gente morrendo de câncer porque está usando um medicamento que não funciona. Vai ter. Eu gostaria que não tivesse, mas vai ter, porque não adianta o que a gente vem aqui falar agora que a ciência mostrou que
isso não funciona, muita gente vai falar que a ciência é manipulada, não sei o quê, e vai continuar usando isso, sabe? E se isso já acontece com a ciência tentando ser responsável, imagina o problema que não se gera quando alguém pega um estudo de um cientista que ainda não é conclusivo e transforma isso numa nova verdade. Surge novamente aí, a gente está acostumado a ver aqui na internet, esse monte de gente que quer usar a física quântica para comprovar suas teses místicas e tudo mais, e no fim das contas, para vender livro, para ganhar dinheiro em cima dos outros, tá? No fim das contas, sempre se resume a isso. Sempre que você vê um cara, mas o que ele tem a ganhar fazendo isso? Vai chegar em dinheiro em algum momento. E essa coisa de colocar hype junto com ciência favorece essa mentalidade irresponsável na hora de divulgar notícias científicas. Eu quero esclarecer antes de mais nada, gente, que eu não tenho nada contra o site Hype Science, eu acho que é o site brasileiro, inclusive, porque eu postei isso no Twitter de que ciência e hype não combinam e me mandaram isso, tá? Inclusive o site é bem legal, tem alguma... Eu não conheço o site tanto assim, eu vi algumas manchetes que eu não achei tão legais assim, mas o site tem sim coisas boas que eu conheço, eu já li alguns artigos de lá que vale muito a pena. A questão ali eu acho que tem a ver exatamente em mostrar a ciência como uma coisa legal, é muito mais um nome fantasia. O que eu tô criticando aqui é essa coisa da gente ficar extremamente histérico a respeito de conhecimentos científicos. Em ciência isso não funciona. Em ciência você tem que, respirar fundo, investigar, olhar de onde veio o artigo, ver se é conclusivo ou não, ver se não pode ser uma anomalia, ver quantas pessoas já testaram isso, ver o que a comunidade científica está pensando a respeito, porque demora para o conhecimento ser construído. E para falar a verdade, eu acho que todas as discussões seriam melhores se elas fossem assim. Se a gente aprendesse a discutir política no Brasil sem essa hype, sem essa necessidade de eu odeio todos os políticos que eu não gosto e eu amo apaixonadamente os heróis que estão salvando o Brasil. Se as pessoas aprendessem a ser um pouco menos histéricas a respeito desses assuntos, eu acho que a gente podia ir bem mais longe na maioria das discussões. E aqui em ciência isso é essencial. Agora, sobre os jornalistas. Eu sempre faço muitas críticas aos jornalistas, principalmente jornalistas que trabalham com jornalismo científico. Mas eu tenho que defender o lado dos jornalistas aqui. Eu sei que realmente existem muitos maus profissionais, assim como existem maus profissionais em qualquer área, mas jornalismo científico não é uma coisa fácil de fazer. Eu tô fazendo esse vídeo aqui sobre a quinta força da natureza praticamente um ano depois, mais de um ano depois dessas notícias terem pipocado. Porque eu tive o meu tempo aqui para ler com calma sobre esse assunto, para poder vir aqui fazer um vídeo sem falar besteira a respeito disso, e porque eu prezo por essa cara no meu canal, que é a cara da credibilidade científica. Eu inclusive já recusei patrocinadores aqui no canal por conta disso, por valorizar a credibilidade científica. É a parte ruim de ter uma coisa chamada consciência e responsabilidade, mas é parte do trabalho, é parte de eu ter a minha integridade aqui. Mas eu levei um ano para falar desse assunto. Agora que saiu essa coisa toda da massa negativa, eu acho que eu levei um mês para entrar nisso aí. E os jornalistas, eles não têm esse privilégio, eles não têm essa possibilidade pela forma como funcionam os portais, pela forma como funcionam as redações no mundo inteiro aí. O jornalista nem sempre vai poder ter esse tempo para investigar com calma. E eu sou da área da física e ainda assim eu tive que ler isso com calma e eu tive que pesquisar um pouco mais para eu entender o que de fato eram esses estudos. Aí você pensa num cara que talvez até tenha conhecimento na área, mas tem que publicar o quanto antes, porque senão vai dar problema para ele, que no próprio emprego dele, porque ele tem que conseguir publicar antes do outro cara. E aqui entra também essa disputa constante por clique, que o cara tem que apresentar resultado, ele tem que conseguir clique, mas aí entra o problema da desinformação. Então, eu acho que é natural surgir alguns problemas na hora de fazer esse tipo de notícia, mas eu também acho que os jornalistas que trabalham com essa área precisam ser responsáveis demais na hora de fazer isso. E tem muita gente que faz trabalho bem feito. Inclusive, eu vou ver se eu coloco aqui na descrição o link de alguns artigos. Os que eu gostei estão em inglês. Eu, particularmente, não vi ainda um em português que eu tenha olhado e falado, esse aqui tá colocando de forma bem colocada o que foi a descoberta. E ao mesmo tempo eu acho que a responsabilidade maior a respeito dessa dificuldade, inclusive, é dos pesquisadores, é de quem trabalha com ciência e que não dedica um tempo a divulgar o seu trabalho em uma linguagem compreensível. Esse trabalho que eu faço aqui no meu canal com ciência, eu acho que é extremamente importante, assim como todo mundo que trabalha com divulgação científica, exatamente por isso, porque existe essa necessidade de alguém e de pessoas no Brasil que expliquem essas notícias, que falem desses assuntos de uma forma mais compreensível. E a maioria das pessoas que trabalham nessa área tem uma mentalidade muito hermética, tá contente em apresentar os seus trabalhos dentro da universidade, apresentar os seus resultados aí só ali para quem é da área também, e não tem essa preocupação de
sequer falar do que é o seu trabalho com pessoas que não são da área. E isso gera também essa desinformação, tá? Aí a gente começa a entrar numa bola de neve, né? Que é a falta de investimento em ciência no Brasil também, que o nosso investimento aí em ciência no estado tá sendo o pior aí nos últimos anos. Já era ruim, mudou o governo, já tava na decadência e continuou caindo. Agora a gente tá começando a ter alguma pessoa interessada em fazer financiamento privado em ciência, tá? Para quem fala que a solução para ciência no Brasil é investimento privado. Investe então, vai lá, arruma uma empresa que pague, porque não tem no Brasil, não existe essa cultura aqui no Brasil, até porque a população não valoriza a ciência. É uma bola de neve toda que gera esse problema da desinformação científica. Eu confesso que às vezes eu pego pesado com jornalistas aqui no meu canal, mas eu entendo perfeitamente que a culpa não é somente deles, desse tipo de notícia pipocar aí. Mas não importa de quem seja a culpa, eu acho que cada um tem que fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Eu faço aqui, como eu posso me dar esse luxo de pesquisar por um bom tempo, eu pesquiso por um bom tempo. Quem não tem esse luxo, eu acho que tem também que se articular para fazer o seu trabalho de uma forma responsável e ter a consciência de que quando você publica esse tipo de coisa de forma sensacionalista, a maioria das pessoas só lê a manchete e aí você gera uma onda de desinformação que pode trazer riscos concretos e reais para a sociedade. E para você que é entusiasta de ciência, para você que gosta de consumir conteúdo científico aqui no YouTube ou em outros lugares, tenha isso em mente sempre. Ciência exige cautela e a última coisa que a histeria da internet permite é espaço para cautela. Hype e ciência não combinam. E se você quiser me ajudar a continuar trazendo aqui ciência de forma confiável, acesse apoia.c/primatafalante ou patreon.com/primatafalante e se torne um apoiador aqui do meu canal. E muito obrigado a todo mundo que já é apoiador. Grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.